Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso do Adulto Cristão das Igrejas Batistas da Convenção Batista Brasileira, uma revista da Convicção Editora. Nós estamos na segunda lição desse novo trimestre. Já aprendemos bastante sobre as Escrituras Sagradas, que nós entendemos que é palavra de Deus para o homem. E agora vamos tratar de um assunto um tanto tênue. Por causa de quê? Há uma enorme ignorância no tocante à Trindade, que é justamente o assunto do presente estudo. Esse assunto, infelizmente, não é bem trabalhado, pelo menos adequadamente, pelos pastores das igrejas, pelos professores de EBD e muito menos, vou dizer assim, tem recebido a atenção dos professores de seminário. As pessoas ficam muito na superfície e não dedicam tempo e atenção para ler o texto sagrado, meditar, estudar, pesquisar, enfim, compreender melhor aquilo que a Bíblia preceitua. Logo de início, eu digo de uma forma muito tranquila e honesta que o termo trindade não existe na Bíblia. Contudo, o conceito da trindade encontra-se nas Escrituras Sagradas. Por isso que nós, batistas e outros crentes de uma confissão evangélica, por exemplo, cremos piamente em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é justamente o tema da nossa lição desse domingo, que vai ser apresentado nas igrejas no segundo domingo de julho. Feito esta observação, a gente tem aqui no lado esquerdo o Salmo 139, João capítulo 1, versículo 14, João 14, versículo 15 e 16. E o nosso texto áureo se encontra em João capítulo 14, versículo de número 15 e 16. Faremos a leitura para que você venha estar familiarizado não apenas com a temática, mas com aquilo que estará sendo mencionado a respeito da própria palavra de Deus. E o que nos diz lá em João 14, 15 e 16? No versículo 14 diz assim, digo 15 e 16, isto: Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique para sempre convosco. Palavras da pessoa bendita de Cristo Jesus, numa referência à promessa do Consolador. Provavelmente, quer neste cantinho teológico ou em outro ambiente eclesiástico, você já ouviu que o termo consolador no grego é paráclito. Ora, com esta informação em mente, e eu peço para que guarde em seu coração também, você observe que Jesus era uma espécie de paráclito. Ele era um consolador, ele era um ajudador, conforme outras versões, as quais nós temos em língua portuguesa. Jesus era um ajudador ou consolador. Ele era também o Paráclito. E por que digo isto? Porque no texto bíblico que já foi lido,
no versículo 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um consolador? Não. Ele diz assim, outro consolador, também fazendo uso do grego, essa expressão outro indica outro da mesma essência, com aquela mesma qualidade. Da mesma forma que Jesus é Deus e um com o Pai, o Espírito Santo também é Deus. E ainda mais, se enviaria outro consolador, é porque Jesus concebe a ideia de que ele também era um paráclito, um consolador. Qual era a diferença entre Jesus e o Espírito Santo? Jesus, como ajudador ou consolador, estaria com seus discípulos durante um período limitado de tempo. Agora, o outro consolador, que é da mesma espécie, da mesma essência divina, que a gente se refere como Espírito Santo, este ficaria não no meio ou como Jesus ficava com os discípulos, porque Jesus estava no meio dos discípulos e com os discípulos, mas ele viria para habitar dentro de cada um dos discípulos e tornar-se um morador ou ainda um habitante. E não é à toa que a Bíblia diz que o Espírito Santo viria de uma vez por todas, e em outros momentos a gente vai ver que vai mencionar de uma vez para sempre. Ele faz morada, e é justamente a garantia da redenção de todo aquele que confessa que Cristo Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Mestre, enfim, o seu Rei. É o que nós aprendemos na palavra de Deus. Feito estas observações, a gente vai agora para o primeiro parágrafo desta lição. Vou suspender um pouco para que você possa me acompanhar. O autor da revista diz assim: poucos de nós nos ocupamos com o estudo da Trindade. Ele não está sendo leviano em sua colocação. Ele está sendo muito preciso. Ele, o autor, o qual eu conheci pessoalmente, inclusive em uma das associações locais, eu fui o orador substituto, fiz a apresentação do pastor e professor e ainda autor destas lições. Ele diz algo muito certeiro. Poucos de nós ocupamos com o estudo da Trindade. Imagine só, uma pessoa passa 10, 20, 30 anos e ainda assim fica todo confuso no tocante à Trindade. Alguma coisa está fora do lugar. Ela deveria, pelo menos, ter na mente aquelas linhas mestres a respeito do assunto ou da temática. E prossegue o autor: temos nos ocupado com tantas coisas e nos esquecemos do essencial que é o Senhor. Precisamos olhar para o alto, onde o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono. Isaías 6, do versículo 1 até o 8. Vou me deter aqui nesse primeiro parágrafo apenas e depois continuo. Quando ele fala que temos nos ocupado com tantas coisas, e é verdade, a gente tem inúmeras atividades na igreja, inclusive a escola bíblica dominical, mas muitas vezes, na hora da escola bíblica dominical, há um monte de achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo outro, e detalhe, via de regra, as pessoas que acham tantas coisas sobre vários textos bíblicos e que quer falar sobre todos esses assuntos que são tratados domingo após domingo, geralmente são pessoas que acham, mas não têm uma vida de leitura,
de meditação, de estudo e de pesquisa. Eu, particularmente, Gustavo Luiz, só falo daquilo que sei, daquilo que pesquisei, daquilo que assimilei, daquilo que eu compreendi e adequadamente. Eu não vou levar, por exemplo, para a escola bíblica dominical as minhas dúvidas. Dúvidas que são legítimas, que não têm nenhum resquício de incredulidade, mas que, por uma limitação, acabei não compreendendo apropriadamente até então aquele teor. Mas prossigo nos meus estudos, prossigo aprendendo todo dia um pouco. Então, todo santo dia, eu particularmente aprendo um pouquinho. É isso que a gente precisa conceber na nossa mente. Nós precisamos dedicar tempo para a escola bíblica dominical. É inconcebível que um professor de escola bíblica dominical vá estudar e se preparar no sábado, que é o dia que antecede o primeiro dia da semana. É impossível ter um professor bem preparado se ele não faz uso dos recursos que estão à nossa disposição, como Bíblias de versões variadas, dicionário bíblico, dicionário de língua portuguesa, uma introdução do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, quem sabe até mesmo nem que seja uma introdução de uma teologia sistemática, porque as doutrinas vão estar todas sistematizadas e vai ajudar bastante a vida do professor. Então, percebam que tudo depende, vou dizer assim, do líder. Se o líder for dedicado, for aplicado, se preparar, ser uma pessoa humilde, tanto é que quer aprender todo santo dia com a Bíblia Sagrada, os alunos vão desejar não apenas invejá-lo, num certo sentido aqui, não é questão apenas de invejar, de admirar, mas de imitar tal professor ou professora. E eu volto aqui a uma fala anterior. Às vezes o aluno fica 10, 20, 30, quando não 40 anos, digo agora, na escola bíblica dominical. E ainda assim, na mente dele, o assunto Trindade é um verdadeiro balaio de gato, uma confusão só. Ele não entendeu sequer as linhas mestres, ou mestras, melhor dizendo, da temática. Mas esta lição, conforme esta revista, tem por objetivo o estudo da Trindade. Ó, este é o nosso objetivo, estudo da Trindade. Vamos destacar aqui essa sentença inicial que eu mencionei agora há pouco. E nela vamos abordar as Escrituras, e com base nas Escrituras, e a Trindade. Destaco aqui o termo Trindade. Por causa de quê, gente? Ora, quando eu pego um tema, eu preciso de uma definição. Porque não basta apenas dizer, eu creio na Trindade, mas eu pergunto, o que é Trindade? O que a pessoa concebe como Trindade? Digo isto porque na teologia há dois termos distintos que se referem, vou dizer, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não estou complicando. Eu quero descomplicar, porque, via de regra, se faz uma confusão generalizada. A Trindade, e quando a gente fala sobre Trindade, como é que a gente pode entender, conceber? A palavra Trindade, e quando eu emprego daqui para frente, significará a tríplice manifestação de Deus, ou seja, a manifestação de Deus no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É isto que eu estou me referindo. Um outro termo que é parecido com trindade, mas se chama triunidade,
já aborda a tríplice existência em termos de maneiras ou modo de existir de Deus, que é a existência de três em um. Uma coisa é trindade, outra coisa é triunidade. Ambas estão relacionadas à pessoa do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uma, e é esta que a gente vai se deter, fala sobre a manifestação de Deus, que é na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a triunidade já é um outro assunto teológico, bíblico, que fala sobre esse tríplice modo da existência de Deus. Feito esta observação, que é por demais necessária, a gente entende que em um só Deus só há uma essência ou ainda uma substância divina, um só Deus, mas três pessoas distintas. Está aqui, ó. Um só Deus, mas três pessoas distintas. Destaquei aqui em vermelho. Um só Deus que se revelou em três pessoas distintas. Aí eu tenho que dar uma pausa. Para quê? Para tentar mostrar o que não é uma pessoa. Porque quando a gente pensa assim, em relação ao que o texto está dizendo, o texto não está falando que são três pessoas como se colocasse eu, Gustavo Luiz, você que está me assistindo e vendo este vídeo, e de repente uma pessoa que está ao seu lado. Aí você faria a conta assim: um mais um com mais um são três. São três pessoas distintas. Eu, Gustavo, você que está do outro lado, e mais aquele que está do seu lado, o seu próximo, portanto. E isto é que a gente concebe como pessoas distintas, diferentes. Mas não é dessa forma que é utilizado o termo. Por quê? Eu vou fazer uma pergunta aqui. O que é que caracteriza uma pessoa? Ora, o que caracteriza uma pessoa é o fato dela ter vontade própria, consciência de si mesmo, ela tem, vou dizer assim, a capacidade de tomar decisão, e isto faz com que ela seja uma pessoa. Tem vontade, que tem sentimento, e etc e tal. Então, coloca na sua mente agora que uma pessoa tem estas características. Não necessariamente conforme nós concebemos pessoas olhando de repente para mim, para você e para um outro que esteja ao seu lado e achar que isto faz com que nós sejamos pessoas nos moldes do que está sendo apresentado. Não. Até por causa de que estas pessoas, as quais eu estou mencionando como exemplo, têm corpos, não é assim? Sim, nós temos corpos. Mas Deus, que é uma pessoa santa e divina, não tem corpo. Percebeu? Deus não tem corpo, Deus é espírito. Mesmo Deus não tendo um corpo, ele é uma pessoa porque ele tem aquela consciência de si, ele tem, vou dizer assim, tem vontade, ele tem desejo, e etc e tal. Agora, eu penso que facilitou um pouquinho a nossa vida quando diz que são três pessoas o quê? Três pessoas distintas. No único ser de Deus existem ou coexistem três pessoas distintas. Mas na sequência, e esta é muito importante, diz assim, mas unidas perfeitamente. Vou destacar aqui unidas. Olha só, a cor verde, unidas. Porque, como eu disse, se a gente for pensar em três pessoas, a gente pensa três pessoas tendo corpos diferentes, não é assim? Um, mais um, mais um. Mas aqui não. Quando a gente começa a tratar de trindade, vou dizer assim, suponhamos que nessa tela estivesse tudo em branco e nesse fundo branco aqui, ou tudo nesse espaço aqui, nós tivéssemos aqui, ó, hipoteticamente, tá, gente? Estou imaginando aqui um número um e um. Não é mais um, mais um, mais um, mais um. Nada disso. É um e um.
Aí, nessa tela branca, você veria o quê? Número 1, 1, 1. A gente agora vai tentar aplicar devagar. Aí, esse número 1 que você visualizou faria uma referência a quem? A Deus Pai. O outro 1, Deus Filho. E o outro 1, Espírito Santo. Não há divisão, porque nesse único ser de Deus estão se revelando que três pessoas distintas. São distintas em personalidade, mas estão unidas naquilo que eu acabo de falar, no único ser de Deus. Numa única substância divina, três personalidades ou três pessoas divinas. E elas estão em perfeita unidade. É o destaque que eu quero fazer, que o autor mencionou aqui. Ó. Estão em um exemplo de perfeito de unidade. Eu sei que para alguns não é muito fácil, mas vamos caminhar. O Salmo 139 focaliza quatro grandes atributos de Deus. Destaca aqui, ó, seu conhecimento de todas as coisas, sua presença em toda parte, seu poder exibido na formação do homem, sua santidade que destrói os ímpios e investiga o coração do crente. Isso, de acordo com o Salmo 139, é um comentário do autor da revista. Já no texto de João, capítulo 1, versículo 14, e eu quero aqui me reportar ao texto bíblico, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Nos diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E qual é o comentário que o autor da revista faz? O texto de João 1,14 traz a revelação do Logos, ou Verbo de Deus. Logos, porque se encontra no texto grego. Destaco aqui, é uma palavrinha grega, logos. Diz lá, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas originalmente é este aqui, esse termo logos, ou verbo de Deus. Esse verbo de Deus nada mais é do que palavra. Porque quando a gente fala em verbo, a gente lida com a língua portuguesa e a gente tem 10 casos gramaticais, substantivo, adjetivo, adjetivo tal, advérbio, verbo, não é assim? A gente tem essas classes gramaticais, são os casos. Mas não é que é verbo, tipo tempo verbal, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, nada disto. Verbo aqui, da mesma forma como logos, nada mais é do que, vou dizer assim, palavra. Logos, deixei aqui o destaque em amarelo. Logos, palavra. E verbo? Verbo também é palavra. Ah, é? É. Por causa de que então a gente fala o verbo de Deus? Por quê? A nossa língua portuguesa, vou dizer assim, é derivada do quê? Do latim. E verbum em latim, que vai ser, vou dizer, transliterado ou colocado em nossa língua portuguesa como palavra, é a mesma que se utiliza aqui, verbo. Verbo ou verbum, Verbum, no latim. Acontece que as nossas versões, ao invés de traduzir a partir do grego, logos no sentido de no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ela acabou, vou dizer assim, sendo influenciada pela versão em latim que é chamada de Vulgata. Isto mesmo.
e por conta de uma influência da Vulgata, nós adotamos e vemos com muita frequência o termo verbo, que vem de verbum, latim, que significa o quê? Palavra. Verbo aqui é um termo em latim, palavra, logos, também palavra. É mostrando que Cristo é a palavra de Deus, que habitou entre nós. Ok? Vai revelar claramente a natureza o quê? Divina e humana do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Jesus é dito como a segunda pessoa da Trindade. Vamos recapitular. No único ser de Deus, há três pessoas distintas, unidas, isto é, que não são separáveis, isto é, são inseparáveis, e nós se referimos à primeira pessoa, ao Deus Pai, a segunda pessoa, fazendo alusão ao Logos de Deus, ou ao Verbo de Deus, que significa sempre palavra de Deus. Esse Logos sendo a pessoa de Cristo Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade. O uso da palavra carne aqui contradiz, segundo o autor, o ensino gnóstico de que a divindade pura não podia se associar à carne, que era considerada inteiramente má. E João combateu essa doutrina falsa em sua primeira epístola. Aliás, não apenas João combateu o gnosticismo, mas se a gente analisar bem, a carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala que nós temos a mente de Cristo, ele está sendo enfático e dizendo em outras palavras o seguinte: olha, não são eles que têm a verdade, numa referência aos gnósticos. Aqueles gnósticos achavam que eles conseguiriam a salvação através de um conhecimento, vou dizer assim, superior, quando eles tivessem alcançado um estágio tal. E eles consideravam o corpo, vou dizer, físico, ou ainda a matéria como má. O espírito era bom, mas a matéria é má. E entra em choque porque se a matéria ou o corpo em si, tá, gente, é má, como é que pode Cristo Jesus se encarnar? Jesus deixa a sua glória junto ao Pai e a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Ele vem, ele é gerado pelo próprio Espírito, há aquela concepção, e tanto da parte de uma mulher, se o corpo fosse tido como mal, ruim, como é que Jesus poderia se encarnar, assumir a natureza humana? Mas isto era um ensino gnóstico, que Paulo, por exemplo, combateu com bastante veemência. João, aqui menciona, também combateu a doutrina falsa na sua primeira epístola, lembrando que João é aquele apóstolo a quem tinha uma grande intimidade com Jesus, o apóstolo amado, e que posteriormente ficou exilado na ilha de Patmos, e que também é o autor do último livro que a gente concebe como Apocalipse, que traduzindo ao pé da letra é revelação. Dito isto, a gente vai avançar um pouquinho para a página seguinte, porque diz sobre a pessoa de Jesus que vimos em relação à frase "e vimos a sua glória" no Antigo Testamento. O termo glória representava o esplendor da manifestação divina e atestava a presença de Deus. O Deus encarnado se manifestou para buscar e salvar o quê? O perdido. Note bem, Lucas 19:10 diz que Jesus veio para condenar o mundo ou a humanidade? Não. A humanidade já estava em condenação. Jesus veio o quê? Buscar e salvar o perdido. É isto que a gente aprende com
a palavra de Deus. Aprendemos com o texto de João, no capítulo 14, versículo 15 e 16, que o Espírito Santo é o Deus Consolador, a terceira pessoa da Trindade. Lembra daquela expressão utilizada por mim? O Espírito Santo é o Paráclito, o ajudador ou o consolador. É ele que tem a mesma essência de Cristo, portanto, é uma pessoa santa e divina. Repito, o Espírito Santo, ele tem corpo? Não, porque uma das características de uma pessoa é o quê? É ter vontade, é ter sentimento, é ter uma direção própria, é ter uma consciência, etc. e tal. E nisto se concebe a ideia de que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma energia ou uma força. Aquela ideia errônea em nosso meio que acha que algumas pessoas, só porque estão em um determinado culto e ato de culto, começa a ter um comportamento, digamos assim, eletrizante, parece que estão levando choques. Gente, isso não tem nada e necessariamente nenhuma relação com a pessoa do Espírito Santo. Por causa de quê? O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um fio desencapado que fica dando choque nas pessoas. O Espírito Santo, como pessoa santa, divina que é, vai trabalhar na nossa mente, no nosso coração, moldando e mudando o nosso caráter, trabalhando no nosso temperamento, trabalhando e mexendo nas nossas emoções, nas nossas atitudes, enfim, em todo o nosso ser. Por quê? Porque ele já está dentro dos seus discípulos, dos seguidores de Cristo Jesus. Ele habita, ele mora, e os discípulos, atentando para o que diz e sugestiona, indica ou sinaliza o Espírito Santo de Deus, vai estar o quê? Inclinado às coisas do Espírito. E o Deus, o Espírito Santo, convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo, e habita no crente. Vamos prosseguir um pouquinho, avançar, porque às vezes eu me empolgo com o assunto, e agora o primeiro tópico que vai ser feito agora é este aqui, ó. As Escrituras Sagradas e a Trindade. O tema Trindade tem sido o quê? Motivo de controvérsias. As controvérsias são mais resultados das nossas ignorâncias. Porque se nós conhecêssemos mais e mais e profundamente a Bíblia, não haveria assim tantas controvérsias como tem acontecido nos dias atuais e nós não estaríamos no meio dessas controvérsias. Esta é a grande verdade. Imagine só aqui, para você saber qual nota é falsa e qual é verdadeira. Como que você vai fazer para, entre aspas, descobrir distinguir a falsa da verdadeira? Ora, você vai pegar uma nota verdadeira e, a partir desta nota, você vai observar todos aqueles detalhes e vai fazer aquela comparação para ver se, nos mínimos detalhes, a nota ou a cédula que está sendo comparada faz jus, digamos assim, está de acordo com aquele que é tido como um padrão, um modelo, uma nota verdadeira. Da mesma forma, se nós concebêssemos a Trindade apropriadamente, nós iríamos, inclusive, rechaçar alguns movimentos heréticos que ensinam o contrário. Existe, por exemplo, algumas denominações, e uma delas, inclusive, bastante famosa no segmento chamado evangélico, por conta do Ministério de Música e de satirital, e com a utilização da mídia, da TV e assim por diante, que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, batiza só no nome de Jesus. Mas por que batizam só no nome de Jesus? Ora, são chamados unicistas. Eles não creem em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em outras palavras, eles negam a Trindade.
não o termo simplesmente da Trindade, mas o conceito trinitariano de que existem não apenas três pessoas divinas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas que há essa manifestação em três pessoas diferentes, embora, né, nós saibamos que são três pessoas unidas, isto é, inseparáveis, porque Deus se revela em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O autor aqui da revista foi muito feliz quando ele coloca o seguinte, olha: os eventos bíblicos mostram claramente a ação do Deus Trino. A gente vê o Deus Trino, não apenas no ato batismal, naquela forma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a gente vai ver em muitos momentos Deus agindo de forma, vou dizer assim, trinitariana e não unicista, como alguns têm propalado nos dias de hoje. E como é que eles adentram o nosso arraial, por exemplo, batista? Eu me refiro a esse grupo de uma forma muito particular, embora isso se refira, possa acontecer, e acontece, sem dúvida alguma, em outros arraiais evangélicos. Vão adentrando de uma forma sorrateira, através da música, do programa de televisão. A gente que, às vezes, lê a Bíblia de uma forma superficial, não compreende muito bem a Trindade e acha que é um tema muito difícil, a gente deixa para lá, passa por cima, vai ouvindo mensagens aqui agradáveis e se empolga com as músicas, com louvor, e de uma forma muito sorrateira e sutil adentra uma heresia, fica no nosso colo, gente, no nosso colo. E a gente não se dá conta de que estamos, vou dizer assim, impregnados com uma heresia chamada, vou dizer, por um grupo de unicistas, porque eles declaradamente dizem que Deus é um só, logo não tem esse negócio de Deus Filho, tampouco Deus Espírito Santo. Deus é um, unicista, um. Só existe um Deus. Sim, nós cremos que só existe um Deus, mas que se revela em quê? Em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles negam isso. Eles negam a Trindade. E vez ou outra a gente fica flertando com esses grupos, porque, afinal de contas, as músicas são maravilhosas. Quando não, a programação televisiva é uma mensagem, traz uma mensagem, vou dizer assim, empolgante, que nos coloca lá para cima, etc e tal, mas a gente acaba realmente ficando numa situação complicadíssima e, sem querer, a gente vai adentrando numa areia e pisando numa areia movediça. E quando a gente se der conta lá na frente, a areia já está pelo menos na altura da cintura. Mas há alguns textos que mostram a verdade da Trindade. O autor da revista, ele colocou aqui, e ele fez menção, na criação do homem. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele vai mencionar no batismo de Jesus de Nazaré, capítulo 3, versículos 16 e 17. Também numa exortação de Paulo, em Romanos, capítulo 15, versículo 30. A bênção apostólica, 2 Coríntios 13, 13. A introdução aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 14. Particularmente, eu quero fazer menção aqui aos Efésios, e esse texto é altamente, vou dizer assim, trinitariano, tá? Isto é, revela as três pessoas, vou dizer assim, de uma forma muito clara. E Paulo ensina sobre a verdadeira circuncisão, ensina de João sobre a encarnação de Jesus, e ele vai dizer aqui, ó, a ideia da Trindade nos ajuda a entender o propósito de Deus na criação da natureza e do homem. O reino moral de pessoas redimidas por Cristo é o fim que nos é proposto pelas Escrituras. O trabalho do Pai, Filho e Espírito Santo é cada qual o trabalho de Deus. Trata-se de um dos aspectos fundamentais desse assunto. O trabalho de Cristo é o trabalho de Deus. Cristo não é um delegado a quem Deus mandou, nem é o Espírito Santo, um agente externo enviado pelo
Pai e pelo Filho, a obra de Cristo e do Espírito Santo é tanto o trabalho de Deus como é o trabalho do Pai. Eu fiz a leitura aqui, mas vale a pena você ler de uma forma pausada e compreender o que está sendo colocado aqui pelo autor da revista. Eu, numa classe de EBD, física ou presencial, eu evitaria algumas colocações para não criar, não digo uma animosidade, mas uma confusão, principalmente na mente de pessoas que às vezes estão na igreja há anos, mas não têm por hábito de lê-la adequadamente e criteriosamente, sem falar de modo sistemático. Falar para pessoas desse público gera um tanto de dificuldade, porque as pessoas ouvem uma coisa e acham que é gente que está errado. Ou seja, o outro que está errado, mas hipoteticamente, vamos supor que eu fale de algo ou de um assunto e que esteja considerando todo o Antigo Testamento. Concebe ali no Antigo Testamento. A pessoa, às vezes, não leu o Antigo Testamento todo, isto é, tem muito crente que nunca leu a Bíblia toda. Tem pastor que nunca leu a Bíblia toda. Tem ministro do Evangelho que nunca leu a Bíblia toda. E o pior do que não ler a Bíblia toda é ler a Bíblia, que é toda ou não, e não entender. Porque não basta ler, é preciso entender. Se você lê a Bíblia e não entende, por sua vez, não interpreta corretamente, você está em maus lençóis. Você não tem como saber o que a mensagem divina está dizendo, ou quer dizer, ou está sendo dita. Você não tem como. Você vai ficar muito refém e sempre depender de outrem para, vou dizer assim, te dar algumas informações e alguns dados e, quem sabe, dizer algo que você ainda não concebeu. No tocante à criação, não apenas do homem, mas do universo, etc. e tal, a gente precisa entender que no Antigo Testamento, o conceito é de que Deus faz todas as coisas, o universo, por exemplo, pela sua palavra. É pelo davar, é o termo, palavra, davar de Deus. É pelo davar de Deus, pela palavra de Deus, que ele cria todas as coisas. Este é o entendimento do Antigo Testamento. Quando se refere, por exemplo, à expressão ou termo Espírito de Deus, via de regra, no Antigo Testamento, é de que o Espírito de Deus trata-se de Deus em atividade, é Deus em ação. Deus trabalha através do seu Espírito, indica a atividade divina. É isso. Pronto. Vamos falar é isso, pronto, mas não é tão simples assim. É que a gente às vezes não lê a Bíblia toda, e quando lê, não a compreende corretamente ou adequadamente. Mas o que eu posso também adiantar, que no tocante à Bíblia, Antigo e Novo Testamento, você precisa conceber um conceito bíblico de que a revelação é progressiva. Eu, Gustavo Luiz, eu não enxergo a terceira pessoa da Trindade em todas as páginas, eu vou dizer assim, dos escritos do Antigo Testamento. Não estou dizendo que o Espírito Santo não inspirou o Antigo Testamento, gente. Eu estou falando porque tem pessoas que vê ali Espírito de Deus, acham, viu? Esse Espírito de Deus é igual ao Espírito Santo. Não, ali está se referindo a Deus agindo, a atividade de Deus. É isso que está dizendo. Lá na frente, vou dizer assim, como a revelação é progressiva, lá na frente é que vai haver esse desenvolvimento, essa concepção, e que eles vão dizer, quer dizer que se trata aqui do Espírito Santo, mas lá na frente. É justamente em João, no capítulo 1,
que vai apresentar Jesus como o Verbo ou como a palavra de Deus, o Logos, que a gente viu agora há pouco. Como é que a pessoa compreende Jesus, vou dizer assim, apropriadamente? Aqui em João, gente. Não é lá nas páginas do Antigo Testamento. Ah, não estou falando que não tem referência direta a Jesus, mas é que as pessoas não concebiam Jesus. Porque não era apresentado Jesus, não era apresentado o Espírito Santo conforme nós concebemos, sendo a terceira pessoa da Trindade. Para que você tenha uma ideia, apenas 3 vezes no Antigo Testamento aparece o termo Espírito Santo. Tem gente que acha que ocorre em diversas ou inúmeras vezes, mas a expressão Espírito Santo só tem 3 vezes. Uma vez no livro de Salmo e 2 vezes no livro do profeta Isaías. Assim mesmo, uma dessas vezes, das 3, a ideia é mais de espírito de santidade do que necessariamente Espírito Santo, mas pode ser traduzido como Espírito Sagrado, Espírito de Santidade ou Espírito Santo, e a gente corrobora com isto. Pelo menos a gente traz vários textos e a gente vai vendo isto, vou dizer assim, diante de nossos olhos. Agora, tem uma coisa interessante. Das 3 vezes que menciona o Espírito Santo, pelo menos uma delas indica a sua personalidade. É, não é uma pessoa. Digo, eu errei. Não é uma força, não é uma energia, é uma pessoa. Entendeu? Então, no Antigo Testamento, a gente precisa entender como eram empregados os termos bíblicos, teológicos, conceber a ideia de que a revelação é progressiva e que a gente só vai ter, vou dizer assim, mais luzes lá na frente, adiante. E é justamente esses textos que nós já lemos e que nós dizemos, existe Deus Pai, existe Deus Filho e existe o Deus Espírito Santo. São 3 pessoas distintas num único ser de Deus. Mas isto foi ao longo de um desenvolvimento, vou dizer assim, escriturístico, porque a Bíblia, de uma ponta a outra, né, nós temos pelo menos o quê? 1.600 anos, 1.400, 1.600 anos, né, vou dizer assim, enquanto mais de 40 escritores foram utilizados na composição desse documento de fé genuíno e que é realmente digno de confiança, numa alusão tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamento. Mas a gente precisa ter mais cuidado, porque às vezes a gente pega uma ideia que é muito clara, explícita, está escancarada no Novo Testamento e quer aplicar no Antigo Testamento. A gente não pode fazer uma leitura e interpretação séria dessa maneira. A gente tem que, primeiramente, parar e entender como é que se referia dentro daquele texto e contexto, qual era a concepção da época, como é que os escritores apresentam. Depois, sim, você vai poder, depois de entender, fazer uma interpretação e, por sua vez, o quê? Uma aplicação que seja plausível, que esteja dentro do campo da razoabilidade. Não sei se ajudei você, mas dito isto, a gente prossegue aqui com o termo Deus, já que a gente vai analisar agora a pessoa de Deus. Vou destacar aqui Deus, ok. Também de vermelho. Não, vou colocar uma outra cor aqui, já que a gente tem, deixa eu ver, qual cor que a gente pode colocar? Amarela, só para destacar desses vermelhos que estão acima. Temos um Deus vivo e verdadeiro que é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. É onipotente, onisciente, onipresente, é perfeito em santidade, justiça, amor e verdade. Este Deus é o Criador, o sustentador, o redentor, o juiz, o Senhor da história, do universo, que governa pelo seu poder, dispõe de todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito e graça. Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições. Por isso, a Ele devemos todo amor, culto e obediência.
Sim, em sua trindade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas distintas, mas sem divisão. Lembra que são unidas em sua essência, naquela substância divina. Neste sentido apenas, mas são três pessoas diferentes. Quando fala diferentes, três personalidades. Para tentar mostrar para você que não é a mesma pessoa, como se fosse um personagem, vamos supor assim, um ator. Um ator, ele está atrás do palco e ele coloca, vou dizer, se produz, se maqueia e ele está com a aparência de uma pessoa velhinha. Aquele bom velhinho que não é o Papai Noel, mas simboliza que é a pessoa de Deus. Aí aquele ator vai lá no palco, se apresenta para as pessoas com uma barba branca, cabelo branco, né? Todas aquelas características de uma pessoa idosa. Aí o que ele faz? Volta lá para o bastidor, lá para o camarim, tira aquela maquiagem, tira aquela peruca de repente, aquela barba postiça, e ele já aparece agora com uma feição o quê? Jovial, de repente até com uns trajes mais despojados e volta lá no palco e apresenta como filho. Por sua vez, age da mesma forma com a pessoa do Espírito. Isto aqui não é trindade. Daqui, praticamente, é uma doutrina unicista. É que a gente, unicista, que fala que é uma pessoa que está fazendo o papel das três, mas que é a mesmíssima pessoa. E ainda, é o que é uma heresia chamada modalista. É como uma pessoa que vai se revelar de três modos. Neste caso, como Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não é um modalismo. Não é uma pessoa que se revela de três maneiras ou na forma de três pessoas. A Trindade é o único Deus que se manifesta em três pessoas distintas, unidas. Agora vou colocando aqui por conta própria, no único ser, né, do divino ou do eterno, vou dizer assim. É fácil? Não, mas pelo menos você evita aquelas heresias básicas, o unicismo e o modalismo. E quando penso em Jesus, imagine só, Jesus, num determinado momento, ele fez uma oração ao Pai, e ele está rogando. Suponhamos, dentro da heresia modalista, e crendo que Jesus é a mesma pessoa, que só existe uma pessoa que se revela de três maneiras, e não conforme a gente diz, de acordo com a Trindade, que é um conceito bíblico, teológico, vamos supor que Jesus está falando com o Pai, mas está se referindo à mesmíssima pessoa. Faz sentido? Ó Pai, graças te dou. Imagina só Jesus olhando lá para cima, olhando para o Pai, com os olhos abertos. Ó Pai, as mãos levantadas de repente. Graças te dou. Mas eles sabendo que está se referindo a si mesmo. Não faz sentido. Não tem lógica. Jesus não é um doido varrido e fica falando sozinho consigo mesmo, como se fosse a mesma pessoa, mas dando a entender que tem uma outra gente. Nada disto. Jesus, ele fala com o Pai, ele está aqui na sua encarnação, porque ele entende que o Pai também é Deus, mas é uma pessoa que distinta. Vou prosseguir. Depois de falar sobre Deus, a gente agora tem o quê? O elemento Deus Pai. Eu pensei que ia finalizar, acabou que a gente vai trabalhar agora. Deus Pai. Temos um Deus Pai que esbanja amor. Na verdade, o seu amor é incondicional em Cristo Jesus. Deus, como Criador, manifesta disposição paternal para com todos os homens. Historicamente, ele se revelou primeiro como Pai ao povo de Israel, e é por isso que a Shema, no Antigo Testamento,
que mostra que Deus é único. Como a gente não tem por hábito de pronunciar o nome de Deus, a gente fala Adonai, Eloheinu, Adonai, Errad. Ao pé da letra seria Deus um, Deus nosso. Faz sentido se for traduzir literalmente? Não. Como a gente vai fazer o ajuste, Deus um, Deus nosso, a gente vai traduzir como nosso único Deus. É isto. No Antigo Testamento, Deus vai primeiramente se revelar ao povo de Israel como o quê? Como o único Deus. Escolheu consoante os seus propósitos da sua graça. Ele, a gente vai ver isto mais tarde, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem enviou a este mundo para salvar os pecadores e deles fazer o quê? Filhos por adoção. Detalhe, gente. No Antigo Testamento, Deus tem um filho. E quem é o filho de Deus no Antigo Testamento? É Israel. O povo de Deus é o primogênito dele. Como é que os judeus concebiam até aquele período ou época de Jesus na Palestina, filho de Deus? Filho de Deus é a nação de Israel, é o povo de Deus. Aí chegou a pessoa de Jesus dizendo que ele era o filho de Deus. Deu um nó na mente deles. Como entender uma coisa assim de uma hora para outra? É difícil de conceber. Somente o Espírito Santo para, vou dizer, iluminar a mente para a devida compreensão daquelas pessoas que abririam seus corações para as verdades divinas. Mas não era algo tão fácil assim de ser assimilado, não. E além de dizer que ele era filho de Deus, Jesus falando que ele é o próprio filho de Deus, o filho unigênito, o filho único de Deus, nesse sentido, ora, por que os judeus consideravam blasfêmia? Porque Deus era único. Se Jesus diz que é filho de Deus, logo Jesus é Deus. Como é que eles vão entender naquele momento que havia um único Deus que de repente aparece Jesus dizendo que era filho de Deus e eles iam abraçar e aceitar assim numa boa? Claro que não é bem assim. Mas a mensagem do Evangelho é compartilhada, as pessoas vão crendo, o Espírito Santo de Deus vão trabalhando, e aquelas pessoas que creem em Jesus se tornam o quê? Filhos de Deus. Eles nascem pelo Espírito Santo, numa operação, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando e passa a ter Deus como um Pai celestial. Aí nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus por adoção. Nós não somos um filho, vou dizer assim, legítimo de Deus, mas somos filhos adotivos pela fé depositada na pessoa bendita de Cristo Jesus. Fala sobre a plenitude dos tempos, que Jesus se fez carne na pessoa real e histórica de Jesus Cristo. Gente, uma coisa interessante. Quando fala a pessoa histórica de Jesus Cristo, todas as pessoas daquela época e nos séculos seguintes, nunca ninguém duvidou de que Jesus existiu. Algumas pessoas no período não concebiam de que ele era o Cristo, que ele foi uma pessoa que teve seguidores, que morreu na cruz, etc. e tal. As pessoas até concebiam, mas ainda assim tinha uma resistência, tipo, não, mas ele não era o Messias. Tanto é que o povo judeu ainda aguarda nos dias atuais o quê? O Messias vir. Para o judeu, o Messias ainda não veio. Tem um grupo chamado de judeus messiânicos que entendem que Jesus é o Hamashia, o Messias. Mas isto é um grupo muito pequeno dentro do judaísmo contemporâneo, tá bom? Só para que você tenha uma ideia, porque essa ideia de questionar se Jesus existiu ou não é perda de tempo. Historicamente falando, tem muito, mas muito documento, tanto cristão quanto de não cristãos que atestam isto e que a história vai depor a favor de Jesus. Agora, se Jesus é concebido pelas demais pessoas como Cristo, isto é, como equivalente ao Messias, aí é outra história, tá bom? Mas o Espírito Santo aqui, ele gera
ele vai gerar esse novo nascimento da mesma forma que gerou Jesus, porque ele foi nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa o que? Verdadeiro Deus e verdadeiramente homem, ou seja, é o que a gente chama popularmente assim, Deus era 100% homem, 100% Deus. Deus, na pessoa de Jesus, que se encarnou, é, era um pouco diferente, porque tinha, ao mesmo tempo, duas naturezas. Uma natureza humana, uma natureza divina. Eu diria assim, um ser jamais visto na face da terra. E não é à toa de que Jesus é uma pessoa, e eu digo com todo respeito, fantástica. É uma pessoa realmente fantástica. Eu não encontro outro termo para expressar nesse momento a pessoa de Jesus, que na colocação de Hebreus, o autor, nós não sabemos quem escreveu a carta, diz que Jesus é a imagem expressa do Pai, a revelação suprema de Deus. Aqueles homens da época de Jesus, se eles queriam ver Deus, e não era possível ver Deus, porque Deus era espírito, e é também espírito, mas bastava olhar para a pessoa de Jesus, porque Deus, na pessoa do Filho, estava ali se manifestando, se revelando. Prossegue dizendo que ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina, revelou e obedeceu toda a vontade divina. Note bem o que eu falei agora há pouco. Vamos fazer uma amarrada aqui. No Antigo Testamento, o povo de Deus, ou a nação, é o primogênito de Deus, do Senhor, de Adonai. No Novo Testamento, Jesus se apresenta como o Filho de Deus. E Jesus foi o filho que Israel, como povo de Deus, não foi. Lembra de como foi o tempo inteiro Israel? Cheio de murmuração, incredulidade, desobediência, altos e baixos? E aí, tantas consequências no decorrer dos anos e séculos? Pois bem, mas Jesus foi diferente. Jesus, mesmo sendo Deus, deixa a sua glória, assume essa forma humana sem pecado, ele age em obediência a Deus, porque ele está ali com o intuito de fazer a vontade do Pai, demonstrando uma perfeita harmonia, vou dizer assim, na esfera da Trindade, e ele não vai é obediente até a morte de cruz, mas ele é o filho que Israel, como povo, não foi. É isto que a gente aprende na palavra de Deus. Fala algumas coisas aqui sobre Deus. E eu, na verdade, já estava lendo aqui sobre Jesus, né? Me dei conta agora, estou falando sobre Jesus. Não fiz a distinçãozinha aqui, mas a confusão é da parte deste, porque eu não estou vendo, vou dizer assim, na íntegra. É assim mesmo como vocês estão me acompanhando aqui, mas tem aqui o Deus Filho, e a gente já falou um pouquinho sobre a pessoa de Jesus. Jesus é apresentado também como o único mediador entre Deus e os homens e o único e suficiente Salvador. Vou ficar por aqui, já que se você tem a revista, você pode então se ater na página, deixa eu ver aqui, da página 14 até a página de número 17 e fazer a sua leitura de uma forma muito tranquila. Além disso, fala que Jesus vai voltar de modo visível. Chama atenção aqui, ó, não é assunto Trindade, mas Jesus vai voltar o quê? Visivelmente, gente. Lembram aquelas pessoas que estavam no dia da ascensão de Jesus, quando ele voltou aos céus? Quando Jesus estava subindo, apareceu aqueles homens, né? E pergunta para eles: varões e irmãos, por que vocês estão assim olhando, com os olhos fixos? Da mesma forma que o visteis ir, ele vai voltar, ou seja, Jesus voltará de modo visível. Em outras palavras,
todo olho o verá. Isto, vou dizer assim, joga para escanteio aquela ideia da volta de Jesus de um modo secreto, silencioso. Jesus volta, arrebata a sua igreja e só no sapatinho de algodão, porque o sapatinho de algodão não faz barulho, e vai aqui, e as pessoas começam a olhar: olha, cadê fulano de tal? Cadê Beltrano? Ih, já foram embora, sumiu! E Jesus veio aqui, voltou, né, veio aqui e de uma forma secreta, levou aqui os seus e nós ficamos. Deu ruim para a gente. Nada disso, gente. A volta de Jesus será de modo visível a este mundo em grande poder e glória para julgar os homens e consumar sua obra redentora. Ele veio uma vez e voltará visivelmente e vai ser o quê? O fim das coisas aqui existentes, porém, numa nova ordem, vou dizer assim, já que vai inaugurar, né? Vou dizer assim, um novo ambiente para nós que vamos deixar de estar nesse plano terreno. Eu fiz essa ressalva porque há muita coisa dita a respeito do arrebatamento secreto, confundindo com volta de Jesus. Aí Jesus já viu uma vez, vai voltar de uma forma secreta no arrebatamento, depois volta a terceira vez. Gente, não existe terceira vinda de Jesus. A gente só vê biblicamente falando sobre a volta de Jesus. Jesus veio uma vez, voltará a segunda e ponto final da história humana, tá bom? Temos agora o Espírito Santo, que provavelmente é a pessoa mais mal compreendida, porque algumas pessoas o veem como se fosse uma energia, como uma força, acha que muitos comportamentos, atitudes são do Espírito, na verdade não é, porque o Espírito Santo, por exemplo, ele nos chama atenção para si mesmo. A missão principal do Espírito Santo é apontar para Jesus. Não é ter um ministério inédito. O Espírito Santo não tem uma carreira solo. Tipo, agora vou fazer algo jamais visto aqui, mas tudo para a minha honra, para a minha glória. A glória do próprio Espírito de Deus. Nada disto. O Espírito Santo dá continuidade àquilo que Jesus fez, à obra de Cristo, portanto, e ele vai sempre sinalizando para a pessoa de Cristo Jesus. Porque ele é o Espírito da verdade, conforme nós encontramos aqui, e vale a pena estudar e conhecer o Evangelho de Deus, e nesse Evangelho você conheceu o quê? O Espírito da verdade aqui. O Espírito da verdade, não o Espírito da mentira, não o Espírito da ilação, não o Espírito da conjectura, mas o Espírito da verdade. Um espírito que nós temos a ciência de que se Deus, Espírito Santo, está nessa categoria divina, digamos assim, ele não tem princípio nem fim. Logo atuou no mundo, na criação do mundo, inspirou o teor da mensagem divina, conduziu ou moveu homens santos da parte de Deus para escrever as Sagradas Escrituras. Ele hoje ilumina nossa mente para a devida compreensão e não vai fazer com que a gente entre em contradição, porque ele sempre vai nos conduzir para a palavra de Deus. Eu fico um tanto temerário com a atitude de algumas pessoas que alegam que o Espírito Santo está levando para ter revelações fora das Escrituras Sagradas. Ora, o Espírito Santo tem um instrumento, e o seu instrumento é a Bíblia Sagrada. E o Espírito Santo vai levar as pessoas cada vez mais próximo da Bíblia Sagrada, que é o seu instrumento, né? Conforme a gente concebe nesta lição. Vamos ver o que a gente pode falar aqui. Nós temos muita coisa sobre o Espírito Santo. Eu gostaria realmente de falar um pouco mais,
mas eu estou pensando no seguinte: provavelmente o tempo de gravação deste vídeo ficará prejudicado. O que eu vou fazer? Vou ficar aqui nesse para refletir e agir, e ainda assim, nesta semana ainda, darei, vou dizer assim, farei um segundo vídeo, não de uma forma sintetizada, mas dando uma atenção especial para a terceira pessoa da Trindade, que é uma das mais mal compreendidas nos dias atuais, inclusive nas igrejas batistas. Por que digo isto? Quando se fala em batismo do Espírito Santo, alguns crentes batistas se dividem, ou não sabem o que dizer. Quando se fala sobre dons espirituais, a confusão é generalizada. Cada um diz uma coisa. E a gente vai trabalhar de uma forma pormenorizada sobre esses assuntos relacionados a este tópico aqui, que é Deus e Espírito Santo. Um outro vídeo no meio desta semana, ainda nessa semana, eu vou colocar. Vou finalizar com essas três perguntas, então. O Deus Trino tem sido o foco dos meus estudos? Dito de outra maneira, você tem se interessado e trabalhado essa temática do Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Fica aí a pergunta. Como tem sido o meu relacionamento com Deus Trino, com esse Deus trinitário? E a terceira e última, tenho focado nos problemas da vida ou Deus que me ajuda a resolvê-los? É uma outra pergunta que eu vou deixar para que você possa responder, mas com esse compromisso assumido. Hoje, segunda-feira, a partir das 21 horas, mais ou menos, ou um pouquinho antes, eu vou deixar este vídeo aqui gravado com a lição de número 2. Mas ficou, vou dizer assim, incompleta a lição. O que eu vou fazer? Eu vou dedicar mais alguns minutos e tempo para uma parte 2, focando mais a pessoa do Espírito Santo. Faço isto porque, dentro desse programa do Zoom, eu tenho uma limitação de tempo. Pasme, é isso mesmo, porque é uma versão gratuita e eu tenho um percentual aqui de tempo e que eu deduzo que já esteja, vou dizer, ultrapassando, e é possível que, se eu continuar aqui, eu perca tudo essa gravação, esse teor, e eu não quero que isso aconteça, tá bom? Então, desde já, fique ciente de que nós teremos outro vídeo sobre essa lição, como um complemento ou continuação. E se você teve alguma dúvida no que foi dito por este, ou que você se deparou na sua revista, deixa no seu comentário, entre em contato comigo e em tempo hábil a gente vai poder trabalhar, quer seja você um aluno da Escola Bíblica Dominical, quer você um professor da mesma, ou ainda uma pessoa que está interessada em aprender cada vez mais e mais, não apenas sobre a Trindade, mas também sobre tudo que a palavra de Deus menciona. Deus abençoe. Então, até o próximo vídeo, ainda nesta semana.